Fala rapaziada, Velozinho aqui trazendo mais um vídeo pra você pra mostrar o novíssimo A330 da Aerosoft que muito provavelmente você escutou falar e que já está em desenvolvimento há muito tempo. Então a gente vai mostrar os detalhes dessa aeronave que até o primeiro momento me parece muito promissora, mas ainda não pode ser considerada uma aeronave completa. Lembrando que a gente recebeu o avião antes do lançamento, então a gente está testando uma aeronave que muito provavelmente você, quando for receber, vai ser diferente dessa aqui. Então vamos lá, se você quiser saber um pouco mais do que esperar dessa aeronave que está sendo aguardada há muito tempo, vem comigo, vamos lá. Bom, rapaziada, 330 é uma aeronave muito presente na simulação de voo, desde os primórdios, tá? Mas a gente percebe que a coisa vem melhorando, naturalmente, com o desenvolvimento da simulação de voo. Eu costumo dizer que modelagem é uma coisa relativamente simples, né? Se a empresa que vai desenvolver o avião tem pessoas capacitadas para fazer isso, tá? Eu acho que o mais crítico nessa história toda aqui, bicho, é você texturizar, cara. Porque acho que nada fica mais evidente do que uma aeronave com texturas muito ruins. Vamos pegar o drone aqui e vamos dar um passeio pela aeronave para você ter mais ou menos noção do que esperar, tá? Façam os seus próprios julgamentos, porque nem sempre o que eu digo deve ser considerado, como eu disse anteriormente, o fiel da balança. Em termos de textura, a gente tem um avião muito honesto. Eu não percebi nenhum absurdo, como já percebi em outras aeronaves, tá? Aeronaves que tinham a pretensão de ser referência, que foram liberadas e que eu acho que deve ter sido um fracasso total. Aqui a gente vê realmente alguma coisa fora do que se espera que deveria estar. Essa questão aqui talvez seja mais relacionada à pintura, tá? Do que propriamente à textura da aeronave. Essa pintura aqui é default, tá? A pintura que vem com a aeronave. Então, como eu disse, a aeronave está sendo entregue antes do lançamento e com algumas coisas a serem modificadas. Então, coisa ou outra você vai ver aqui, tá? Por exemplo, aqui na barriga da aeronave esse detalhe. Agora você tem que se ater a questões mais relativas a texturas, vamos dizer assim, default, né? O que vai estar presente independente da pintura que você vai utilizar na aeronave, né? Existe algumas reservas aqui, tá? Você tá vendo que tem uma modelagem ali, tá meio quadrada o pneu. A textura do pneu também não tá tão boa quanto se comparado, vamos dizer assim, se comparado a outras aeronaves, mas não é a pior das experiências, vamos dizer assim. Motor, em termos de texturização, tá aceitável. Talvez seja muito pontual essa questão da pintura da Delta. Eu não testei outras, tá? Então você vai ver que a gente tem, pelo menos as texturas, né, padrão, ok. Então, em termos de textura, numa escala de 1 a 10, eu diria que em termos de texturização, a aeronave tá ali na casa dos 8,5. Bom, pessoal, internamente, mais precisamente aqui no cockpit, a gente não vê nada que seja absurdamente gritante em termos de comprometimento com a qualidade das texturas, tá? A gente vê um cockpit muito bacana, bem texturizado, bem modelado, representa o cockpit da aeronave real, tanto painel principal quanto pedestal. O overhead também, por sua vez, muito bem modelado e com a textura de acordo com o que se espera. As demais partes do cockpit, que não são áreas tão acessadas, também estão de acordo e representam a disposição e modelagem dos elementos que compõem o cockpit. Então, de maneira geral, a gente tem um cockpit muito fidedigno, com uma modelagem e uma texturização muito próximas do esperado e dentro do padrão estabelecido pela Aerosoft. Ao contrário das outras aeronaves que a gente tem aí, a gente não tem acesso à cabine de passageiros, mas através do drone a gente consegue ter uma visão do que tem lá atrás, e eu não acho nem um pouco conveniente mostrar porque é muito ruim. Não reproduz absolutamente em nada o que se espera nas aeronaves, então é algo que nem vale a pena ser mostrado. Então eu, em definitivo, considero que o A330 da Aerosoft não se comprometeu a entregar uma experiência de cabine de passageiros. Bom, vamos dar um power upper aqui na aeronave. Vamos ligar o tablet aqui, tocou na tela uma vez, a gente já puxa a GPU aqui, ó. E aí a gente pensa que nesse momento a gente vai ver um aparato de suporte, né, no solo, próximo do que a gente apresentou na última live, né, do 737 MAX 8. Mas aqui eles estão usando os elementos default aqui do próprio simulador de voo. Eles não desenvolveram nada personalizado, como observado na PMDG, Fênix, enfim. Vamos voltar aqui. Vamos abrir as portas aqui.
a gente chamou caminhão de combustível, a gente chamou caminhão de bagagem, né? O aparato de solo aí para inserir as bagagens aqui no porão, para a gente ver todo o sistema funcionando. Então aí agora a gente tem a aeronave conectada na GPU e a gente já tem um painel mais completo aqui com indicações de portas abertas, tá? E aí uma vez o porão aberto, a gente tem a oportunidade da gente dar uma bisbilhotada aqui e ver o nível de texturização. Então você vê que tanto interna quanto externamente o nível de comprometimento com a texturização é semelhante, tá? Não são coisas tão importantes ao passo de se decidir por uma aeronave ou não, mas é bom mostrar para você ver que teve uma certa preocupação, inclusive com áreas que não são tão acessadas, tá? E nem comuns de ser visitadas. Voltando aqui para o cockpit, a gente vai começar apresentando o tablet, que foi algo que foi amplamente divulgado aí, que criou um certo frisson, né? E aqui você tem tudo que você precisa. Uma coisa ou outra, se comparado a outras aeronaves, mas digamos que o que você precisa, você vai conseguir encontrar no tablet. Em primeiro lugar, aqui em cima, uma vez tendo configurado aqui nas engrenagens, tá? Inserida sua SimBrief ID, você, ao clicar aqui, você já consegue puxar o plano de voo. Clicando nesses 3 pontinhos aqui, ó, você consegue ter acesso ao FP, tá? E algumas informações importantes como o METAR do aeroporto de origem, do destino e do alternado. Nesse caso aqui, o TAF, porque a gente, nesse momento, são 16h33, então 3 minutos liberado aqui os TAFs dos aeroportos envolvidos na operação, tá? Então, informações aqui, achei interessante, altitude de transição, nível de transição de todos os aeroportos. Do outro lado, como eu disse, o FP, clicou aqui, ele fecha. Aqui embaixo, você vai definir se você quer rápido, real ou instantâneo. Clicou nos 3 pontinhos, ele vai abrir isso aqui para você. E assim como você conseguiu fazer, né, em relação ao plano de voo, você vai conseguir também fazer em relação a combustível e payload. Basta você simplesmente clicar aqui na nuvenzinha, ó. Vou puxar para trás aqui para você ver, ó. Clicou na nuvenzinha, ele já traz a informação aqui para você. Combustível total. A mesma coisa no payload. Ó, vou trazer para cá, ó, clicou na nuvenzinha, ele consegue importar isso lá do teu plano de voo de SimBrief. Eu vou clicar só em instantâneo aqui, e aí clicou em play, ele já completou, clicou em play aqui, ele já completou, e aí você vê as informações numéricas, tá? Relativas ao que você acabou de importar na sua aeronave. Aqui você tem CG Chart, Takeoff CG aqui e Zero Fuel Weight CG te apresentando aqui na parte inferior. Aqui em performance, não sei porque exatamente ele não conseguiu carregar, teoricamente deveria, né? Já que em todas as interações anteriores a gente conseguiu importar, aqui ele não está conseguindo. Talvez no lançamento isso tenha sido corrigido ou aprimorado. Então aqui ele também está com as informações desatualizadas aqui, tá? Ó. A gente vai clicar aqui em 09 da esquerda, QNH, aí a gente abre aquele famigerado SimBrief Panel. Então vamos botar aqui no 0 no 5. Componente de vento 190 com 4 e temperatura 29. E o QNH, condição dry, e aí com essas informações devidamente preenchidas, tá? Você clica em calcular e ele já dá para você aí V1, V2, a configuração de flap, trimagem e flex temperature. E aí você vai inserir isso manualmente. Normalmente o que acontece é que quando a gente insere aqui o ICAO e clica em request, logo ele importaria o plano de voo. Não é o que aconteceu. Então vamos torcer para quando você receber a aeronave que isso seja uma possibilidade. Então a gente vai preencher aqui, ó, o restante das informações, como de costume. Ele pede aqui número de passageiros, 285, o Cost Index é 10. E agora, vamos abrir aqui, só para a gente pegar o nível de voo. E aí a gente passa para a segunda página aqui de init, e aí a gente vai colocar as informações de Zero Fuel Weight, 152.2 barra, e aí aquele Zero Fuel Weight CG que ele já importou no momento em que você fez peso e balanceamento aqui, ó. Vamos ver se ele consta aqui ainda. Aqui, ó, 28.0. Não adianta clicar do lado, ele não preenche sozinho, tá vendo? Ó? Ele não preenche sozinho. Então você tem que vir aqui e inserir manualmente. 12.2, e aí temos as informações iniciais preenchidas. Então, passando a página de plano de voo aqui, né? Isso aqui é muito usual, a gente vê que é muito parecido com todas as aeronaves
que você já voou, da família Airbus A320, que inclui 18, 19, 20 e 21. Então isso aqui é um pouco diferente. O que me chama a atenção é que aqui tá atualizada a pista, tá vendo? Já lá no tablet ela tá desatualizada. Tá? Então a gente vai só fazer o preenchimento disso aqui. A gente vai usar procedimento de saída AMVU 4 Alpha com transição no Shell e dar um insert. Vamos lá agora no Shell e vamos colocar Aerovia UZ23, isso aqui é crítico, às vezes eles não aceitam, aceitou, e Kebab, que é o fixo de saída, dá um insert. Vamos lá para Confins agora, Arrival, vamos fazer o ILS Whiskey da 16, e aí a gente vai executar o procedimento de chegada Cine 1 no Alpha aqui, com transição em Kebab. E aí você precisa clicar aqui em vias e marcar o TISLO aqui, que seria o fixo, né, relativo ao nosso fixo inicial de aproximação. Feito isso, dá um insert e aí a gente vai dar aquela conferida para saber se está tudo alinhado, né? Então, por enquanto, o básico, essencial e necessário está devidamente realizado, tudo bonitinho. Vamos fazer logo a performance aqui, que a gente já está aqui. Então, a gente tem Flap 1, Up 4.2, então é 1. Up 4.2, a Flex Temperature ali ele pagou 48, e aí a gente vem aqui em série 129, 133, 129, 129, 133. Agora vamos passar lá para o tablet novamente, e aí a gente vem aqui, aproveita, vamos fechar essa página, e você vai ver que a gente tem aqui, ó, a possibilidade de utilizar o Navigraph como nas aeronaves que oferecem esse recurso. Então, clicou aqui, ele acha o aeroporto de Guarulhos, e o interessante aqui é o seguinte, ground, vamos lá, a gente quer aqui Airport Info. Clicou, já tá pinado ali em cima, tá vendo? Ó? Vem aqui agora Departure, e aí é AMVU 4 Alpha, né? Vamos conferir aqui. A gente clica uma vez, ó, acabou. A gente não vai precisar de mais nada. A gente vem aqui agora, digita o ICAO do aeroporto de destino. Mesma coisa, ground, airport info, tá aqui, tá pinado. Arrival, Cine 1 Alpha, ó, clicou, e aqui em approach a gente vai fazer o Whisk, né? Já tá ali. A gente tá com um tablet aqui, ó, que de acordo com o nosso procedimento de aproximação, aquele fixo lá tá meio perdido, tá? Saindo deste assunto para outro tão importante quanto, vamos falar de calibragem de joystick. Você que tem o sistema que a gente usa aqui da Thrustmaster, você vai ter que fazer umas calibragens aqui, tá? E onde é que eu faço essa calibragem? Aqui nessa pequena engrenagem, você vai ver aqui na parte superior algumas informações, tá? Relativas ao comportamento da aeronave e também da calibragem, que é o mais importante, diria. Então você tá vendo aqui, ó, que a gente na posição idle, então o meu tá calibrado, tá? Já. Então se você for clicando aqui, ó, Reverse Max, o meu tá calibrado. Idle, aí tu clica aqui, ó, Idle Reverse, né? Idle Reverse, Idle, Climb. Calibradinho, Flex, ó, e Toga. Como é que é a calibragem disso aqui? Vamos trazer para idle. Clicou, posicionou dentro do quadrado azul, Store. E você vai fazendo isso na sequência. Lá em cima, Custom Thrust Levers Calibration, On. Lever X Count, 2, porque ele tem 2 eixos aqui no Thrust Lever. E Reverse Axis On, Yes, porque a gente calibrou aqui, né, o nosso reverso. Aqui embaixo, ele ainda tem, ó, a calibragem do flap. Vamos trazer ele aqui para 7.0, ó, 7.0, depois 7.1, depois 7.2, ó, aí depois 7.3, ó, ok, e aqui 7 full, store. Então agora a gente tem aqui tudo devidamente calibrado, ó. Tá ouvindo o barulho dele, ele só tá sem a webcam apontando para ele. Então isso é muito importante para você que quer calibrar, né? Vamos dizer assim, não só o sistema do Thrustmaster, mas qualquer outro que você eventualmente esteja utilizando. Outro ponto importante é que você está vendo aqui, ó, HC Station, ó, clicou na engrenagem, HC Quick Reference. Aqui é que você, ó, define se você vai querer que ele reporte para você a presença de algum órgão controlador das redes que você tem preferência de voar, tá? E aí ele fica nessa coluna aqui. Em resumo, o que se tem hoje atenderia até mais do que o que se espera em termos de um tablet. Bom, vamos terminar de configurar a aeronave aqui. Vou aproveitar para você ver que tem indicação de tudo aqui. A gente vai fechar todas as portas aqui, cones removidos, parking brake set, e vamos remover calço. Deixa só a GPU, então limpamos tudo aí, só tá faltando tirar o serviço de comissaria.
E uma coisa que eu preciso dizer, tá? Que se faz extremamente importante é que eu sinto um pouco de falta de consistência na operação da aeronave, tá? Eu já tomei vários crashes do desktop, tá? Simplesmente da aeronave travar e você ser obrigado a fechar o simulador. Tem coisas que eu fui executar aqui que eu não consegui. Eu não sei se tudo isso será corrigido, mas de qualquer forma é algo que precisa ser observado com cautela e eu já tendo passado por isso tenho a obrigação de trazer a informação para você. Então vamos lá. Como é que funciona aqui, né? O esquema do Airbus é praticamente o mesmo, né? A gente não tem muito o que esperar em termos de operacional. Se você sabe voar o 20, você vai saber voar o 30, o 40, o 21, 19, 18, enfim, considerando as informações de limite operacional, né? O que não é tão aplicável aqui, até porque a gente tem inúmeras ferramentas aqui que vão facilitar a nossa vida e vão trabalhar com essas grandezas peculiares a cada uma das aeronaves, então eu acho que não tem grande mistério nessa história aqui, tá? A gente vai ligar o APU, que não tá desligado aqui ainda, a operação é daquele jeitão que você sabe, clica no botão Master Switch, espera Flap Open ser exibido e clique em Start. Ele vai iniciar o processo aí de acionamento da APU e a gente espera ele aparecer ali disponível. Nível de voo 310, heading da pista 95, se eu não me engano, tá? E não se mexe mais em nada ali. Fly Director devidamente ligado, a gente está com as restrições ligadas aqui, QNH devidamente setado, vamos ligar a bleed do APU, então agora a gente tem o barulho do ar-condicionado aí, e aí a gente aproveita e já liga aqui a nossa Beacon Light, os cintos já estão on aqui, estão... E aí a gente vai chamar aquele pushback da Aerosoft. Ó, vamos ver se ele conecta aqui. Aí, ó. Beleza. Aquele cara dormiu ali, eu acho. Sabe, gente? Ele dormiu, gente. Ele dormiu. Ele... Oh, não lambe a boca não, comedora de bosta. Lambe o papai não. Não lambe não, safadinho. Não lambe não. Vai, que a gente tem que voar. É o amor da minha vida, junto com a minha mulher. Pinguinho de gente. Vamos lá, vamos dar um plan pushback aqui. Beleza, e aí a gente dá um start pushback aqui. Release parking brake. Vamos ver se ele vai. Aí, ó. Nice. Espera aí que eu tenho que liberar agora a webcam aqui para vocês verem a interação. Bom, galera, depois do trampo que deu aqui, colocar essa coisa toda devidamente conectada, eu vou fechar minha webcam aqui pra gente economizar um pouco de recurso da máquina. Vou deixar só a do meu setup. Pra quem não sabe, esse aparato todo aqui é um oferecimento Thrustmaster. A gente está com Thrustmaster TCA Airbus Captain Edition, que é o kit completo. O FCU da Wing e o aparato aqui é da tanto superior quanto inferior, que eu tô usando os pedais aqui também, o Pendular Pedal da Thrustmaster aqui, mano, sensacional, só isso que eu tenho pra dizer. Então vamos fazer o acionamento. O cara do pushback aqui, mano, ele tava bêbado, né? Olha como é que ele deixou o avião. Vamos acionar o parking brake, vamos desconectar aqui, ó. Beleza, tá indo embora. Engine mode em start, start number 2, vamos ver aqui, ele tá acionando, vamos ver lá de fora. Vamos lá, vamos pro número 1 agora. Olha que legal isso, hein, cara. Estamos acionando 2 aí. Eu não sei quanto a você, mas parece que o pacote de som tá bem bacana, né? Engine Mode Selector em Normal. Agora a gente vai... Infelizmente, a questão do Speed Brake, a gente não tem como interagir com ele para armar, né, ó. A não ser através do mouse. Agora o flap a gente tem, ó. Vamos dar uma verificada aqui em... Flight Controls, ó, 4.2, vamos lá em Perf, 4.2, tá batendo, automático. Isso aí você define também ali nas configurações, tá, ó. Aqui você define se você quer que ele, ó, Take Off Automatic Pitch Trim. Então, isso aqui habilitado, você não precisa setar manualmente aqui, através do trim, o valor correspondente. Ele já foi lá e fez o bem bolado para você, tá? Agora o Seatbelt Signs On, Cabin Check e Take Off Test. Tá? Então vamos fazer aqui, Taxi Light. Desligar a bleed do APU. Eu vou com a APU ligada até ali na cabeceira, vai que dá um problema, já tá tudo ligado. Take Off Config, OK no Blue. O radar meteorológico, obviamente, não vai estar funcionando, padrão, né, do Flight Simulator. Vamos setar aqui, aí, tá standby. E vamos, Parking Brake, Release It, vamos fazer o táxi lá.
O avião tem uma inércia gigantesca, hein? Um pouquinho de potência não faz ele andar aqui no táxi, não. Agora sim a gente vai desligar aqui o APU. Vamos passar o nosso transponder aqui para TIA on. Vamos ligar nossas landing lights aqui. Take off. Strobe já estava em alto aqui, ele já ia ligar. Ligar aqui logo também. Vamos ingressar então. Cara, ele não anda. Eu levo a manete em climb e ele demora para se locomover, rapaz. O bicho é pesado mesmo, ou estão tendo que mexer aí no modelo de voo aí, na física. Tá achando esse avião muito pesado. Vamos disparar o cronômetro aqui. Flex. View 1. Rotate. Positive climb, get up. Seguiu o Fly Director ali, né? Autopilot 1, engage. Thrust lever climb. Vamos desligar aqui o taxi light e desarmar o nosso speed brake. E é isso, galera. Vamos levando o bicho para ver se a gente nota alguma coisa muito fora da operação, e a gente vai registrando tudo e trazendo para você, então, qualquer anomalia na operação da aeronave durante esse voo. Ó, 10 mil pés. Agora a gente volta só na hora da descida, hein? Bom, rapaziada, eu notei umas coisas bem esquisitas aqui. Uma delas são essas variações de cores aqui no cockpit, mano. Uma coisa bem estranha, tá? Eu não tô com lanterna ligada, não tô com nada. A lanterna ligada seria Alt L, tá vendo? Mas não tá ligada, tá? Isso começou a acontecer e não tem a razão aparente para isso, tá? Outra coisa que eu percebi foi que a última curva que a aeronave fez, ela ultrapassou um pouco o limite de bank. Fez uma curva extremamente simples de ser executada, no entanto, percebi que ela fez uma curva que não refletia o que era necessário que fosse feito. Talvez tudo isso que eu esteja reportando aqui, no dia do lançamento, já esteja corrigido. Hoje eu olhei e não tinha atualização nenhuma, então é esquisito o que eu estou experimentando aqui, só para constar, tá? Acabamos de alcançar aqui o Top of Climb e daqui a pouco a gente está descendo. Vamos fazer o preenchimento das informações no aeroporto de destino. Então, começando ali pelo QNH, pela operação que você já está cansado de executar, no 0 ou no 4, temperatura 33, vento 160 com 6. Vamos colocar os nossos mínimos lá, em referência ao ajuste aqui, presente na carta, ILS Whisky. Tá aqui, 2913. 2913 baro. Nosso Top of Descent ali na frente. Apareceu algumas informações ali durante o preenchimento. Então, feito isso, vamos aguardar o nosso Top of Descent. Bora lá, vamos ver o que nos aguarda a operação dessa aeronave na aproximação. Vamos iniciar a nossa descida aqui. Vou jogar ele ali para 6.000. Aqui a gente já vai descer direto aqui. Botar 6.000 aqui. E aí, uma vez estando nós sobre a marcação do nosso Top of Descent ali, no ideal de descida, a gente clica aqui com a seta para cima, tá? Clicou, ele já inicia a descida. Agora a gente vai observar aqui se a gente consegue detectar alguma anomalia, tá? Havendo qualquer outra anomalia, a gente traz para você o reporte. Rapaziada, outra coisa que eu vim notando é que ele vem oscilando muito, pitch up, pitch down, muito instável, sabe? Ele não consegue manter uma razão de descida que torne a coisa mais fluida, tá? Ele fica... É nitidamente perceptível que ele dá umas mergulhadas, entendeu? E eu não sei, mais uma vez, se isso seria corrigido, tá? A título de uma aeronave no lançamento, tá? Não é uma coisa sutil, ele não consegue manter uma razão contínua, tá? Para gerenciar a questão da descida
e também ser capaz de manter as restrições previstas no procedimento de chegada. Então, outra questão aí que a gente tem que observar de perto, tá? Pelo menos ele tá conseguindo se manter dentro do esperado ali, tá? Considerando as restrições, tá? Mas esse é outro ponto que ficou muito claro. A aeronave foi muito instável, a questão da operação dela acaba sendo estranha se comparada com outras aeronaves. Rapaziada, chegando então já em BH aqui, já no nosso procedimento de aproximação, eu já vou até deletar aqui, eu já vou deletar uma inconsistência que tem aqui. Bom, agora está certinho. E vamos ver como é que ele vai se comportar, porque agora na descida a gente viu aquela oscilação na razão de descida empregada pela aeronave. Agora eu também percebi uma dificuldade muito grande da aeronave conseguir manter a velocidade, então eu dei um speed intervention aqui, porque eu já percebi que o bambu ia gemer, né? Ó, agora a gente está vendo aqui também dificuldade dela. Vamos dar um direct to aqui para o tags, vamos ver se ele vai. Porque ele já estava saindo aqui do programado. Vamos diminuir um pouco a velocidade aqui. Vamos dar um flap 1 aqui já. E já vou apertar approach aqui. Autopilot 2 também. Já era para ter descido aqui, hein? Ó, saiu muito do eixo da pista. Deu uma zoada no plano de voo lindamente. Agora, meu Deus do céu, Berg. Olha isso. O que aconteceu, meu Deus? Vamos ver se ela vai. Está muito em cima aqui. Iniciou a descida, mas está alto. Então, em definitivo, eu diria que não é uma aeronave para você sair e tomar um café, tá? Ela vai te botar na roubada. Tá, ó, olha aí. Vamos aumentar o arrasto aqui. Já setar a nossa VAPP aqui. Dar um flap full aqui, para ver se a gente consegue pousar a aeronave, porque com a quantidade de besteira que foi feita aqui, eu acho muito difícil. Então, assim, eu espero, em definitivo, que a aeronave seja capaz, tá, de ser entregue com uma experiência diferente da que eu tô tendo aqui, pro seu bem, vamos dizer assim, né? Que senão você realmente vai ficar muito decepcionado. Ainda vai dar para consertar aqui, hein? Na vida real era uma vez uma arremetida, tá? Mas aqui a coisa muda um pouco de figura. A gente vai desacoplar o autopilot e vai pousar assim mesmo. Vamos forçar a barra aqui pra gente fazer esse pouso, porque se ela não tá conseguindo fazer uma aproximação consistente, né? Então dificilmente a arremetida vai dar bom. Mas já deu aqui, ó, já resolvemos. Vamos levando aqui na mão. Eu não vou nem setar a altitude de aproximação perdida. Que é isso, filho? O que você tá fazendo, meu filho? Ó. Olha que doideira. Olha que doideira. Já botei o pezinho no pedal aqui, capturou o glide slope agora. Sério, mano. Mentira. Pera aí, vamos acertar aqui. Agora é eu e o avião e uma pista. Acelerou horrores. Vamos lá. Consertei. Rapaz, tá bem ruinzinho, hein? Olha isso. Parece que eu tô pousando com... Parece que eu tô pousando com... Ai, vou te falar que podia ter sido pior até, hein? Diferença de experiência que eu tive de ontem para hoje. Um senhor catrapo. A aeronave definitivamente precisa de muita atenção. Nem de longe era o que se esperava em termos de A330. Devo admitir que, para o bem geral da comunidade, espero que eles entreguem esse avião no dia do lançamento bem diferente. Ainda tem esse detalhe aqui, ó. A aeronave que está em climb demora essa quantidade aí para começar a se movimentar. Parece que está com o parking brake acionado. Para tirar a aeronave da inércia, a gente tem que dar quase um toga nela, né? Vamos dizer assim. Vamos recolher flap, speed brake aqui, disarmed. Vamos ver como é que tá a iluminação aqui do cockpit, agora que tá à noite. Aqui, ó. Até que tá dando uma iluminada boa. Vamos tirar a landing light aqui. Vamos passar para taxi, strobe light off. Aqui também, standby. E assim, vou dizer para vocês muito honestamente, tá? Não pela modelagem, pela textura, mas pelo comportamento da aeronave em si, algumas coisas que eu observei durante o voo. Eu daria assim, de 10 eu daria uns, sendo muito bonzinho, uns 7. 7 é uma boa nota
considerando tudo que a gente viu aí no voo. Então você que tem a pretensão de comprar, espera para saber se vai ter alguma atualização. Se houver atualização, a gente vai botar o Sabiá para cantar de novo aqui e ver se realmente a aeronave teve tudo devidamente corrigido, tá? Que a gente viu aqui. Agora a gente sabe também que... Deixa eu soltar aqui a webcam, né? Pra gente fazer as considerações finais. Pronto. Já tá mais escuro aqui. Então, rapaziada, é o seguinte. Eu espero que eles corrijam esses problemas que a gente percebeu aqui. Se você tem intenção de comprar, aguarda. Se sair uma atualização, a gente bota o avião para voar novamente e ver se as coisas foram corrigidas. O bem da verdade é que a gente sabe que a Aerosoft não é uma grande referência, tá? Em A320 é um avião que atende, mas nem de longe pode ser considerado um avião stud level. Se você voa o que tem hoje por aí, provável que você se divirta com esse avião aqui. Mas para o avião pago, tá? A gente precisa de mais consistência, de mais confiabilidade, tá? De mais precisão. É diferente do que a gente assistiu aqui. Tá horroroso? Não, mas pode ficar muito melhor. Essa é a verdade, tá? 7/10 e acho que tá bom demais, tá? Vamos desligar aqui a aeronave. E, pessoal, agradecer mais uma vez a vocês aí pela atenção e espero poder trazer boas novas para vocês aí em relação à aeronave, mas infelizmente o que a gente tem por hoje é isso. Eu já percebi outras coisas acontecendo aqui que estão meio fora de questão. Rapaziada, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais esse review. Não esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, ativar as notificações, deixar aí nos comentários o que você achou das revelações que eu fiz, beleza? E o seu joinha, né? É extremamente importante, não só tudo isso, mas também para que a gente possa atingir mais pessoas com o nosso conteúdo, beleza? Então fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.